Olá, meus irmãos, graça e a paz, Senhor Jesus. Aqui quem fala é Leandro Barros e eu venho trazer para os irmãos mais uma palavra. Mas antes, vou pedir para que os irmãos se inscrevam no meu novo canal. Estou esperando no Senhor. Esse canal ele foi criado porque o YouTube ele tem feito algumas coisas neste canal aqui que tem me colocado um certo receio de uma hora para outra eles tirarem o canal do ar. Então, para que os irmãos não percam o contato comigo, o acesso às mensagens, às revelações que Deus me dá, eu criei esse novo canal para que os irmãos não percam o contato. Também nesse novo canal, em breve eu estarei fazendo orações ao vivo, todos os dias, pelas famílias. Então, se você quer ser abençoado através da minha oração, a sua família ser abençoada, se inscreve lá no canal, ok? Eu peço isso a vocês. Vamos para a vinheta. Um novo tempo chegará, um tempo melhor eu sei, viverei mais arrependido e maduro serei, se me der a bênção da tua voz. Então, meus irmãos, eu venho trazer algo da parte do Senhor que com certeza vai ajudar muito a quem quer ter a sua vida restaurada por completo, mas principalmente restaurada na área dos relacionamentos, do casamento. Hoje eu venho trazer as 5 coisas que você tem de mudar para restaurar. Claro que eu não trarei as 5 coisas nesta mensagem, pois as mensagens do canal, elas me são reveladas. São entendimento que Deus ele vem colocando em mim durante esse período do vale. E não pode ser dito assim somente em uma mensagem. É algo mais profundo. É algo que vai nos atingir de dentro para fora. Mas essas vão ser as 5 coisas que eu vou tratar. As 5 coisas que você tem de mudar antes de acontecer uma restauração do seu casamento. A primeira, deixar de achar que depende do que você faz. A segunda, deixar de agir por conta própria. A terceira, deixar de ser encrenqueiro. A quarta, deixar de pensar do seu jeito. E a quinta e última, deixar os seus próprios interesses. Então, a mensagem de hoje, eu estarei falando sobre a primeira coisa que você deve mudar para restaurar, que é deixar de achar que depende do que você faz. Então, não existe vida sem relacionamento. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Então, se relacionar faz parte da essência de todo ser humano. Nenhum ser humano consegue viver sua vida inteira sem se relacionar com ninguém. Isto é impossível. Podemos mudar de relacionamentos ou nos afastar deles por um tempo. Porém, nunca para uma vida inteira. O ser humano sempre vai procurar se relacionar com algo. Se não for com pessoas, será com animais, plantas, objetos, seres celestiais ou imaginários e etc. Não importa. Ninguém se suporta sem se relacionar. Os relacionamentos servem para criarmos identidade, servem para o autoconhecimento e, consecutivamente, serve para nos enxergarmos. Geralmente, pessoas que se relacionam pouco com outras pessoas são sozinhas, tristes, sérias, fracas, inconstantes
inseguras, têm dificuldades de confiar e são eternas carentes e necessitadas. Isso, e eu poderia citar aqui uma série de outros atributos que a falta do relacionamento humano causa a uma pessoa. Então, precisamos aprender a nos relacionar. Quem tem dificuldade de se relacionar com pessoas, terá dificuldade em se relacionar com Deus. E sendo assim, eu penso ser bom abrir mão da sua individualidade para que Deus possa ser mais acessível a você. Você também não concorda comigo? Que vale a pena se relacionar com outras pessoas, sendo que isso vai me tornar mais apto a eu me relacionar com Deus? Ou você vai preferir ainda continuar se isolando e com isso ter dificuldade para ouvir e ter intimidade com o Senhor? Pessoas que se relacionam pouco, quando se relacionam, querem logo ser donos de quem estão se relacionando. E isso é um câncer para qualquer relacionamento. Em se tratando de relacionamento amoroso, seja ele um simples casinho, namoro, noivado ou principalmente casamento, é preciso estar bem para se relacionar. É preciso se conhecer. Se você quer um relacionamento forte, você precisa estar forte. Se você quer um relacionamento saudável, se você quer se relacionar saudavelmente com pessoas, se você não quer mais ser abandonado, largado, deixado para trás, é melhor você se manter saudável. Buscar ser uma pessoa saudável. Assim, você será sempre uma pessoa desejável. Muitos cometem um erro grave ao se relacionarem com outras pessoas, que é procurar conhecer a outra pessoa quando muitas vezes não se conhece. Se acham boas demais para outra pessoa e com isso passam a querer mandar no relacionamento. Sendo assim, esse relacionamento estará fadado a ter uma data de validade e muitas vezes uma data de validade curtíssima. É preciso se conhecer, se curar, para só então voltar a se relacionar, principalmente em se tratando de casamento. O casamento é a pior forma de se relacionar em se tratando de convivência com pessoas que não se enxergam. E pior ainda, pessoas que além de não se enxergarem por não se conhecerem, ainda são briguentas, encrenqueiras e donas da razão. Mas isso eu vou falar numa próxima mensagem, que é a de deixar de ser encrenqueiro. Aguardem que essa também vai ser tremenda. Então, hoje pela manhã, Deus ministrou isso em meu coração. Na verdade, vem ministrando isso em meu entendimento desde que meu casamento foi desfeito. Sabe-se lá se por reconstrução ou por livramento. Deus o sabe. Se relacionar sem Deus no centro do relacionamento é o mesmo que remar contra a maré. Ou seja, você vai até em frente, mas vai com muita dificuldade e não vai conseguir continuar, porque se cansará e terá de parar. Ou seja, não vai até o fim. Então, antes de ter seu casamento, namoro, noivado restaurado, ou seja lá que tipo de restauração você está buscando no Senhor, você precisa de uma repaginada em seu interior. Lembre que restauração pessoal acontece de dentro para fora. E sendo assim, somente a palavra de Deus é que pode fazer isso. Muitos ficam buscando testemunhos de restauração de casamento dos outros para encontrarem forças para lutar por seus casamentos. Porém, não sabem que assistir esses testemunhos é o maior erro que alguém que busca a restauração pode cometer, porque esse tipo de ajuda passa uma falsa impressão de restauração e te faz começar a querer
restaurar de fora para dentro. É isso que esses testemunhos causam, uma restauração de fora para dentro. Por isso que neste canal eu não posto nenhum testemunho de restauração de casamento, porque acho isso um desperdício de tempo e de total ineficácia. Eu creio que se a palavra precisar de ajuda de testemunho para te animar, fortalecer, motivar, é porque não é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é suficiente. Quem busca testemunho para se animar é porque não quer se aprofundar com Deus. Pois aprofundar com Deus é extremamente cansativo e exaustivo. Porém, lhe garante uma restauração completa e eficaz. Agora, vou compartilhar com os irmãos o que Deus vem ministrando em meu entendimento para que eu me torne finalmente um homem de família, coisa que, confesso, deixei a desejar no passado. Esperar o tempo de Deus, entregar nas mãos dele. É sobre isso que eu venho falar. Muitos não gostam de esperar, principalmente se estiverem numa situação desconfortável como esta do vale, onde não se tem algo mais a fazer do que esperar mesmo. Muitos não conseguem se aquietar e não param de pensar em suas próprias soluções. Desanimam porque acham que Deus não está fazendo nada e, por assim pensarem, a maioria das vezes agem e se arrebentam. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou mais vezes se arrebentam toda. São pessoas que, mesmo tomando o tombo que tomaram, por serem ansiosas e agirem sempre do seu jeito, ainda não aprenderam e, pior, nem se ligaram que o vale é justamente para tirar todo ativismo para se ter o que quer e no tempo que quer, para que Deus possa operar segundo o seu querer. Pessoas que não passam um dia sem maquinar uma solução para o problema do seu casamento, ou qualquer outro problema. Em se tratando do casamento, muitas pensam assim: acho que vou mandar uma mensagem para ele ou para ela, perguntando como vão as crianças, ou se irá vir buscá-las. Ou então, vou mandar um bom dia para ver se ele me responde. E outras saídas, como, por exemplo, mandar alguém ir conversar com a pessoa para convencer a pessoa a voltar, mas sem que a pessoa saiba que foi você que mandou. Outras mandam links de pregação sobre casamento ou mensagens bíblicas frisando que a pessoa apartada está errada ao fazer isso. E mais uma gama de ideias furadas que não adiantarão de nada. Pelo contrário, só afastará mais e tornará a restauração cada dia mais distante e difícil. Meus irmãos, agora é o momento de mudar esta forma de pensar. É hora de entregar e se entregar nos braços do Senhor. Por que vocês acham que Deus nos faz esperar tanto nesse vale? Justamente para que nós possamos entender que a espera é para nos ensinar, quando nós estivermos nos relacionando novamente com nossos cônjuges, que nós devemos esperar Deus agir em nossa causa, em nosso problema. Por isso que Deus nos faz esperar tanto. Ele está nos ensinando a não agirmos por conta própria, mas esperarmos nele, assim como estamos fazendo agora aqui no vale. Só esperando, não podemos fazer nada. Quem dera nós pensássemos assim também quando estávamos casados. Com certeza não teríamos atrapalhado tudo, cometido tudo, não teríamos tomado a frente no casamento. O grande problema no casamento é que muitas vezes nós tentamos resolver a frieza do outro do nosso jeito. Muitos perguntavam: por que você está tão indiferente? Ou então, você dá atenção para todo mundo, menos para mim. Ou então, você não faz nada que eu peço, e etc.
Essas atitudes, essas perguntas, esses questionamentos que muitos de nós fizemos para o cônjuge, colocando ele na parede, mostra que estamos conduzindo o casamento do nosso jeito. E Deus mesmo não tem a nossa confiança. A hora de mudar isso é agora, que a situação saiu totalmente do seu controle. Pois antes, quando ainda estava se relacionando com seu parceiro, você sempre tentou resolver no braço, mesmo vendo que aquilo não funcionava, tanto que deu em separação. Vamos à palavra de Deus, que ela vai nos ensinar a como nós podemos deixar de achar que depende do que nós fazemos para poder dar certo. Abram aí a palavra em Salmos 37, versículo de 1 a 5, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor. E aprenda que se Deus não guardar o teu casamento, você não vai poder fazer isso mesmo. Mas nem se amarrar a outra pessoa a você. O Salmo ele é bem claro. Ele diz que a melhor forma que nós temos para não nos aborrecermos com a indiferença do cônjuge, a falta de atenção dele, é nós não ficarmos indignados com ele, certo? Nós não atentarmos para as falhas deles, mas sim entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, que ele, dessa forma, ele agirá da forma correta. A palavra de Deus também, no Salmo 127, versículo 1, ela diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Você com seu marido ou sua esposa destruíram a casa, o casamento, pois ambos têm a sua parcela de culpa. Alguns irmãos que ainda estão cegos comentam nas mensagens confrontando quando eu digo que eles destruíram seus casamentos. Muitos deles comentam assim: irmão Leandro, você não pode dizer que todos destruíram o casamento, porque tem pessoas que o marido ou a esposa é que traíram. Gente, entenda, eu não estou isentando o adúltero de seu erro de adultério. Porém, eu não creio que quem foi traído é totalmente inocente, como muitos se sentem não, e julgam quem traiu. Com certeza, houve erros, negligência de ambas as partes. Repito, claro que quem trai foi o responsável pelo rompimento e destruição do matrimônio, pois nada justifica a cachorrada de trair. Isso é safadeza do inferno mesmo, eu concordo. Claro que o responsável foi quem traiu, mas quem não traiu, ou seja, quem foi traído, contribuiu também. Por muitas vezes, ao invés de orar e entregar nas mãos do Senhor a indiferença apresentada pelo outro, resolveu cobrar atenção, respeito e etc. Entenda de uma vez por todas, não se cobra a atenção e nem respeito de outra pessoa. E isso tem de ser natural dela te dar. Ela tem que querer te dar isso. Porque se te dá por cobrança, é o mesmo que não dá. Por isso é que a palavra de Deus, ela diz para nós mantermos a calma. O versículo 1 diz: não te indignes por causa
dos malfeitores. Ou seja, o que a palavra está dizendo? Não faça do teu jeito, por causa que ele está fazendo do jeito dele. Não faça isso. Isso é um grande erro. E como sempre falo nas mensagens, culpar o outro do problema é fácil. Cobrar o outro por ter destruído o casamento é fácil. Como se o outro fosse responsável por fazer dar certo. Ouça, nem você e nem o outro jamais conseguiriam fazer dar certo, sendo que Deus foi tirado do centro. Principalmente num casamento entre cristãos. Tirou os olhos de Jesus, passou a medir o nível de relacionamento entre vocês dentro do casamento através das manifestações de amor e de carinho, ao invés da devoção a Deus, o diabo vem e destrói. Eita, essa eu vou até repetir 10 vezes para você entender, e eu também, que é Deus que faz acontecer, que é Deus que faz dar certo. Escuta aí. Num casamento entre cristãos, tirou os olhos de Jesus, passou a viver medindo seu casamento pelas manifestações de amor e carinho, ao invés de devoção a Deus, o diabo vem e destrói tudo. Viu aí? Pegou? Anota aí no caderninho. A mulher começa com suas fantasias românticas no casamento cristão, já era, vai quebrar. O homem começa a querer que suas necessidades como homem sejam supridas quando ele quer, já era, o casamento vai quebrar. Meus irmãos, as redes sociais estão acabando com os casamentos e deve ter sido uma das causas de acabar com o seu também. O meu foi. A mulher mete a cara no maldito telefone e começa a ver as postagens mentirosas de que o marido da fulana levou o café da manhã na cama para ela. Já era. Pronto. Acreditou que a fulana tem um casamento dos sonhos, um casamento que ela queria ter. Aí ela começa a cobrar o marido. Poxa, você nunca trouxe um café da manhã para mim. Ou então, caramba, você nunca deu flores, etc. Olha aqui o que a fulana postou. Ela ganhou flores do marido. Isso faz a mulher cristã, que deveria olhar para as atitudes espirituais mais do que para as atitudes românticas, faz com que ela fique insatisfeita e comece a esfriar na relação, se vingando do marido. Isso mulher sabe fazer muito bem. Mulher cristã não deveria ser assim, mas as mulheres cristãs de hoje estão copiando o mundo e é isso que dá. O homem também mete a cara no bendito telefone e começa a ter curiosidade de ver o perfil daquela morena ou aquela loira que só posta foto delas deliciosas sem a conhecer, sendo que muitas vezes elas são totalmente diferentes das fotos que postam, mas vivem de ilusão, iludindo quem é fraco. E com isso, começa a olhar para as esposas cristãs que não estão tão turbinadas como as das fotos e começa a dizer que elas têm que se cuidar mais, que tem que fazer musculação, que tem que correr atrás porque estão engordando muito. Ou seja, começa a olhar mais para o olhar carnal do que para o olhar espiritual. O crente esqueceu que o espírito é mais importante que o físico. Mas por estar se enchendo de lixo, ao invés de se encher de oração e da palavra de Deus, começa a cobrar da mulher o que ele quer que ela se transforme. Na parte sexual, então, o homem quer que a mulher faça com ele tudo que uma do mundo faz, sem respeitar primeiro sua vida com Deus e depois o seu tempo de entrega. Porque é o que eu sempre digo.
Relação sexual entre o marido e a mulher, fazer amor tem de estar com vontade um do outro. Sem isso, não adianta nada. Tem uma diferença de dar para se dar. Entenderam? Então entenda aí. De novo, tem diferença de dar para se dar. Num relacionamento sexual entre marido e mulher, é preciso se dar. Se dar somente não satisfaz os dois, somente uma das partes. Ou seja, ambos passaram a viver de fantasia romântica, já era. Ou seja, ambos passam a viver suas fantasias de um casamento romântico, sensual e amoroso, e com isso, Deus vai sendo tirado do centro sem perceber. O casamento, que deve ser para honrar a Deus, vira apropriação, onde eu tenho de ser suprido, ao invés de suprir para honrar a Deus. O que é isso? É tirar a edificação da casa das mãos do Senhor e passar a edificar com as suas próprias mãos, com as suas fantasias, com seu romantismo, com seu achismo. E sendo assim, não se vive mais pela outra pessoa. Passa a viver em prol de si mesmo. E o pior, acredita que a outra pessoa também tem de viver em prol de você. Aí o que acontece? Bem, acho que eu nem preciso lhe dizer o que acontece, né? Porque você está aqui ouvindo um cara que você nunca viu na vida e continua interessado, é porque você sabe o que aconteceu com quem tira Deus do centro num casamento. Então, a primeira coisa que você deve mudar é a mania de achar que se você não agir, se você não conversar, se você não interceder, a coisa não vai acontecer. E você é que é o responsável por dar certo. O erro está exatamente aí, em você achar que tudo você tem de resolver ou pode resolver. Entenda que você é um dos responsáveis em fazer o casamento dar certo, mas não é o único responsável, pois tem seu cônjuge também. Mas o que você tem de aprender mesmo é que Deus é quem sustenta, e se Ele não estiver no controle, já era. São três que são responsáveis pelo casamento dar certo: o marido, a mulher e o principal, que é Deus. Por isso, que você, ao identificar alguma falha no comportamento do seu cônjuge quando ele voltar, deve estar ciente de que Deus é quem edifica a casa, e não você. Se você, com as suas próprias forças, tentar edificar a sua casa, como a palavra mesmo diz, será em vão. Então, o que eu faço, irmão Leandro? Eu cruzo os braços? É quase isso, meus irmãos. Porém, cruze depois de entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Ah, irmão Leandro, eu não concordo. Todos temos de fazer a nossa parte. O que eu mais ouço é isso, meus irmãos. Mas pense, vamos recapitular. Você foi fazer a sua parte. E no que deu? Divórcio. Então, ao ter o seu casamento restaurado, procure fazer diferente. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, que certamente Ele agirá. Aprenda a esperar quieto quando você estiver com seu cônjuge em casa. Assim como hoje, você não tem outro jeito a não ser esperar quieto. Pense bem, o que hoje você pode fazer para trazer seu marido ou sua mulher de volta? Então pense, se seu casamento for restaurado e o seu marido ou sua mulher quiser ir embora novamente, o que você vai poder fazer? Nada. Bem, eu estou aqui para lhe dizer isso. Mude sua forma de resolver questões espirituais. Porque quem tem um problema no casamento não tem um problema conjugal.
tem um problema espiritual, porque o casamento ele é uma instituição espiritual. E sendo assim, só tem um jeito: entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Eu não vejo outra saída. Tentar convencê-lo do seu erro não adianta. Você sabe disso. Porque você fez isso e não adiantou nada. Seu marido e sua mulher meteram um pé, ou estão te repudiando dentro de casa, não é verdade? O que adiantou você conversar? Mostrar que estão desagradando a Deus também não adianta. Porque por estarem cegos pelo diabo, vão achar que você está querendo ser mais santo do que eles, não é verdade? Fazer sexo com eles para segurar também não adianta. Porque a grama do vizinho que eles estão de olho é mais verde e mais cheirosa do que a sua. Então, o que te resta? O Salmo 55, 22, ele diz: entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair. O segredo está aí, meus irmãos. Confiar em Deus. Mude para restaurar. Passe a entregar tudo nas mãos do Senhor e deixe Ele agir. O crente toma a frente do problema e tenta resolver em nome de Deus. O filho entrega o caminho ao Senhor, confia para que o nome de Deus seja glorificado. Fique os irmãos na paz de Cristo. E mais uma vez eu venho pedir aos irmãos que se inscrevam no canal Tô Esperando no Senhor. Que em breve eu, Leandro Barros, estarei fazendo orações ao vivo lá, diariamente pelas famílias. Como eu disse, quer ser abençoado através das minhas orações por sua família? Então vai lá agora, mas é agora. Vai que eu te espero. E se inscreve. O link está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. É só clicar que você vai direto para o outro canal. Pois este outro canal eu criei para que vocês não percam contato comigo se este canal aqui for sabotado. E também o criei para fazer orações ao vivo por lá. Bem, irmãos, fiquem atentos que estarei revelando 5 coisas que devem ser mudadas antes de acontecer a restauração. Nesta mensagem, eu falei sobre que Deus deve ser quem te guia em seu casamento, tanto para a manutenção como para resolver os problemas conjugais. Que você deve entregar tudo, mas tudo mesmo em suas mãos, e dedicar seu casamento de uma vez por todas a Deus e a sua obra. Assim como hoje, o que nós mais sabemos é que nós não devemos colocar a mão para que Deus restaure, da mesma forma, quando o casamento estiver restaurado, nós não devemos colocar as mãos para que ele continue de pé. Vamos seguir o mesmo propósito, a mesma linha de raciocínio que estamos seguindo aqui no Vale. Não colocar as nossas mãos, só colocar diante do Senhor. A transformação ela é necessária e por isso estar unido à palavra neste vale é fundamental para que isto aconteça. Então, se você quer esta transformação, porque entende que você precisa ser alguém que vai edificar a sua casa em Deus, já pode ir dando glória, porque você está pensando corretíssimo. E sua vitória em breve chegará. Então não pare, não desista, interceda, busque, permaneça na posição com Deus, pela sua vida espiritual e por sua família. Continue gritando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Então, já se inscreveu no estudo? Ainda dá tempo. Pode se inscrever, qualquer hora. Entra lá no site. Tem um estudo da interpretação bíblica para você que quer se aprofundar mais na palavra, quer ter um discernimento assim como Deus me deu. Eu estarei ali
passando para os irmãos como Deus fala comigo, ensinando os irmãos a interpretar a palavra. E também tem um estudo sobre a dinâmica do casamento, onde será fundamental para o descanso. Você quer tirar o foco do problema e quer aprender também, quando Deus restaurar teu casamento, você não cometer os mesmos erros. Então entra lá no site, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer a sua inscrição. E aqueles que se inscrevem no estudo, eu dou como um bônus 1 hora para conversar comigo particularmente, para você poder falar o que te aflige, tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Uma conversa, um bate-papo entre eu e você. Bem? Tem também meu livro, para você que está sofrendo muito, não sabe como tirar o foco. Lá no livro eu conto como eu passei por esse momento que você está passando, de muita tristeza, de muito sofrimento, para uma alma quieta, e como eu encontrei a paz que excede todo entendimento. Então entre lá no site, tem as camisas também. Bem, entre lá e dê uma olhada. Amém? E não se esqueçam de se inscrever no canal Tô Esperando no Senhor. Vão ter grandes coisas lá para edificar a tua vida neste vale. Eu os amo em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem sobre mudar para restaurar. Fique na paz.